Então, para tratar de um assunto que muito colaborador tem curiosidade e dúvidas também, sobre férias e 13º salário. Quando que o colaborador tem direito às férias, o que ele recebe quando ele entra nesse período. Então a Silvana vai nos explicar, né, como funciona as férias para o colaborador. Ok, Silvana? Sim, vamos lá. Então, você começa a trabalhar na empresa, né? Aí chega final de ano, opa, vou ter direito a férias, né? Então assim, não é todo mundo que recebe férias final de ano. Qual que é a diferença? Se você é o único funcionário da empresa, você não tem direito a férias final de ano. Porque você tem que ter um ano de empresa, certo? Tem que trabalhar um ano para ter direito a essas férias. Então às vezes tu começou a trabalhar em mês de outubro, em dezembro já quer folgar. Não tem como, tá? Férias coletivas é diferente. Coletivos já diz, mais, né, coletivo, mais do que 2 pessoas. Então assim, nas coletivas, aí nesse caso você pode fazer final de ano parar um período, mínimo de 10 dias, né? Faz a parada ali certinho e depois retorna a trabalhar. E nas individuais tem que ter um ano de empresa para ter direito a essas férias. Esse é o normal, o usual para todo mundo. Agora, atenção, época do coronavírus, todo mundo está nessa época agora, hein? O governo autorizou, inclusive as férias que não estão vencidas ainda, a empresa pode estar antecipando, né? Então férias coletivas que ainda vai pegar final de ano, já pode antecipar para agora, mês de março, abril, né? Então são os detalhes diferentes que nós temos agora para o momento, para já deixar vocês avisados e ligados aí. Mas é uma situação específica, né, Silvana? Vale lembrar que não é também, e tem que tratar diretamente com a empresa, né? Isso mesmo, é isso. Ok. Então, 30 dias de férias. E quando é que eu perco direito às minhas férias? Se você faltar demais. Toma umas cachaceiras aí, final de semana, chega na segunda-feira não vai trabalhar, a empresa vai te descontar o dia, vai descontar o domingo, e conforme vai aumentando essas faltas, existe também uma tabela, por exemplo, até 5 faltas dentro de um período aquisitivo. O que é período aquisitivo? Comecei a trabalhar 1º de março, até 1º de março do ano seguinte, um ano de empresa. Então, esse é o meu período aquisitivo. Então, se nesse um ano eu tiver mais do que 5 faltas, começa a descontar das férias. Até 5 é 30 dias. Dali para cima começa a ter 24, 18, assim vai diminuindo as férias, certo? Dessa forma. Aí o pessoal pergunta, tá, mas e o que realmente eu recebo de férias? Porque ganho dinheiro, né? E aí depois chega no pagamento, pô, vem tudo descontado, o pagamento vem zero. Na realidade, as férias, o que é o valor realmente que a pessoa ganha? É aquele 1/3, né? Aquele 1/3, 1/3, né? Que o pessoal tem na folha de pagamento, que vem no recibo, né? Esse é o real pagamento das férias. Certo. Porque se você faltar, né, vai folgar 30 dias... Você ficou em casa 30 dias, você não trabalhou, então esses 30 dias depois eles vão ser descontados, né? Então teu real pagamento, teu real ganho é aquele 1/3. Entendi. O que a empresa faz então, Silvana, ela antecipa o pagamento daquele mês que ele vai estar de férias, é isso? Isso mesmo, antes de você entrar em férias, eu entro em férias na segunda-feira, na quinta ou na sexta-feira, antes a empresa já vai ter que disponibilizar o pagamento desse recibo de férias, pagar para o funcionário. Legal, mas é importante saber então que a gente não pode gastar todo esse valor naquele mês, né? A gente só pode gastar o 1/3 de férias, que é o que vem, digamos assim, a mais no pagamento, né? Porque depois, quando vier no mês seguinte, a folha de pagamento ela vai vir praticamente zerada, né? Isso, assim, pegando um exemplo que a pessoa pega dentro do mês, né? Dia 1º até dia 30, né? Então, no começo ganha tudo, depois no final, né, início do mês ali, você não vai ter pagamento, porque ela vai vir zerada, você faltou tudo, né? Certo. E, Silvana, o colaborador que tem menos de um ano de trabalho de férias, ele tem direito a essas férias ou não? Como é que funciona isso? Então, se for férias individuais, não. Aí é só, tem que esperar um ano, aí ele vai ter direito. Agora, quando são férias coletivas, então assim, eu comecei metade do ano, aí eu vou ter direito a umas fériasinhas ali, aí entre outros cálculos, que são as licenças remuneradas, tem uns outros detalhes ali a mais, né? Certo. Mas aí ele vai ter direito quando é férias coletivas, aí sim. Agora, individuais não, tem que esperar um ano. Ok. Tem que esperar. E mais uma dúvida, quando o colaborador ele é demitido antes de completar um ano, então a empresa é obrigatória a pagar aquele período
fracionado, digamos assim, aquele férias, período equivalente das férias? As férias proporcionais. Sim, quando a empresa demite um funcionário, ele tem direito às férias tanto vencidas como proporcionais, ele tem direito a todas elas, tá? Certinho, recebe na rescisão. Um outro ponto que eu quero deixar bem especificado para vocês, que a gente sim, tem muitas dúvidas sempre aos funcionários, né? Quando eles vêm falar com a gente, quando recebem as férias, né? Então, tipo assim, eu peguei férias e começa um mês e termina no outro. Então, por exemplo, comecei em férias dia 15 de março, vai até 15 de abril. Então, pega metade de março, metade de abril. Às vezes as pessoas não entendem a folha de pagamento porque não fecha com o recibo das férias. Como é que nós do RH, setor pessoal, explicamos, né, para os trabalhadores? Você tem que pegar o seu recibo de férias, pegar as duas folhas de pagamento, de março e a de abril, e aí você pega e soma ali. Tudo que tem de férias, nas duas folhas, março e abril, tem que fechar com o que está no recibo de férias. Certo. Por que as férias vão novamente na folha de pagamento? Porque o recibo de férias é simplesmente um documento para a empresa pagar. E para tu ter um documento e um recibo, simplesmente para isso. Mas depois essas férias elas vão ser transcritas para a folha de pagamento para fins da incidência do INSS e do fundo de garantia. E do imposto de renda também. Então, por isso que sempre vai para a folha de pagamento, porque é ali que eu vou depois separar o que é de um mês, o que é de outro, aplicar as tabelas, conforme nós já falamos antes, a tabela do imposto de renda, a tabela do INSS, aplicar os 8% do fundo de garantia em cima da folha de pagamento. Então, é só fazer o fechamento ali, olhar as duas folhas e conferir com o recibo e vai fechar tudo bem certinho, tá? Bacana, é por isso então a importância, né, de tanto o colaborador quanto da empresa entender os procedimentos e cumprir a lei de forma honesta e também segura, né, para que ambas as partes tenham aí sucesso, né, Silvana? Mesmo. Legal, show de bola. Um outro assunto bem importante também, que a gente sempre tem dúvida, e é um assunto que diz respeito a um benefício do colaborador, é o 13º salário. O que significa isso? O ano só tem 12 meses, por que eu tenho direito a um 13º salário? É legal isso, Silvana? Sim, é obrigatório. Né? Então, todo mundo tem direito ao seu 13º no final de ano. Como é que funciona o 13º? Então, dependendo da data de admissão do funcionário, ele vai receber o 13º proporcional, ou se ele já está o ano inteiro trabalhando, aí o 13º é um salário a mais que ele vai ganhar no final de ano. Legal, certo? Todo colaborador tem direito a esse 13º? Sim, todo mundo tem direito a esse 13º. Lógico que tem os detalhes, né? Quem estava em auxílio-doença, né? Quem estava em salário maternidade, daí o INSS que paga, então são casos diferentes, né? Mas senão todo mundo recebe. Ali também entra a parte das faltas, tá? Quem dentro de um mês faltou mais do que 15 dias, ele perde aquele 1/12 de direito às férias. Entendi. Entendeu? Certo. Então tu tem que ter pelo menos 15 dias trabalhados dentro do mês para ter direito àquele 1/12 de 13º. Certo. Que bacana, muito bom, né? Então tá aí mais um benefício, né? Que a Silvana do escritório Contabilidade aqui do Mundo Contábil explicou para nós sobre o 13º salário. Beleza? Certinho? Show de bola.